Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre um tema recorrente. Você já cansou de ficar fazendo pão até 2 horas da manhã sem querer? Você está em dúvida de como planejar suas fornadas? Então essa aula é para você. Hoje a gente vai falar sobre um dos grandes aprendizados que o pão traz para a nossa vida, que é aprender a planejar o nosso tempo. É isso aí, a aula de hoje vai ser sobre o tempo, né? Então a gente hoje vai falar disso, né? O pão e o tempo. O que um tem a ver com o outro? Como que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo? Como que a gente pode planejar o nosso tempo? Enquanto você está chegando aí, eu queria saber, olha só, se você estiver no YouTube, eu peço que você siga o canal, se você ainda não segue, né? Se inscreva aí no canal, no botãozinho vermelho, aperta o sininho das notificações, porque aí você vai ser avisada ou avisado toda vez que eu entrar ao vivo. Você também pode compartilhar o meu vídeo do YouTube com seus amigos no Facebook, tem um botão compartilhar. Também, se você quiser fazer um comentário aí, falar o que pega aí no tempo quando você vai fazer seu pão, vou adorar saber. Já aproveita, deixa seu like nesse vídeo, porque quando você deixa seu like, quando você faz um comentário, isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo tem boa qualidade. E aí ele vai compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Beleza? Fazer pão requer paciência, conhecimento, planejamento, dedicação e amor. Eu falo, né, que o amor assa e fazer pão é massa, por vários motivos. O amor é essencial. Quando você faz qualquer coisa e quer fazer aquilo bem feito, você precisa amar o que você faz. Então, o amor assa. Fazer pão é massa, por quê? Porque o fazer o pão nos ensina muitas coisas. Uma dessas coisas é planejar o tempo e também exercitar a paciência. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então eu vou contar agora o que a gente vai falar hoje. Anota aí para você já deixar tudo organizado, aprender a planejar o seu tempo. Olha só, primeira coisa, vamos falar sobre paciência, a importância da espera e como que a gente aprende a lidar com ela. Nós vamos falar sobre conhecimento, como que eu entendo os tempos de fermentação, como e quais são os fatores que afetam os tempos do meu pão. Nós vamos falar também de planejamento, quais são as etapas e os tempos de uma fornada. Vamos falar também se é possível prever o tempo exato para a gente fazer um pão. E vamos falar de dedicação e amor, os aprendizados do pão. Então vamos lá. A paciência é muito importante quando a gente vai fazer pão de fermentação natural. E é um exercício que, para quem nunca fez esse pão, né, pode ser um pouco difícil no começo. Você exercitar essa paciência. Às vezes você é impaciente e tá tudo bem ser impaciente, né? Por quê? Porque você vai aprender a exercitar a sua paciência. E exercitar o quê? A espera. Você vai aprender a lidar com a espera, né? O pão, especialmente o pão de fermentação natural, ele é generoso. Por quê? Porque você aprende um monte de coisa, inclusive exercitar a sua paciência, né? Ao contrário do que dizem por aí, fazer esse pão não demora. Sabe por que fazer esse pão não demora? Porque o tempo passa de qualquer jeito, tá? Os dias passam, as horas passam. Então, não fique focado nisso. Não fica falando, fazer esse pão demora demais. Não, na verdade não. O tempo de contato que você tem com a massa do pão de fermentação natural é bem pequeno, né? Então fazer esse pão não demora. Isso pode ser encaixado na sua agenda, desde que você tenha conhecimento para isso, certo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Lembra que uma fruta não nasce um dia depois que ela é plantada, né? Primeiro, o que a gente faz? Prepara a terra. Depois a gente planta. Aí a gente espera, aí a planta cresce e só depois
de muito tempo que a gente colhe, certo? E aí, sabe o que a gente faz depois? Repete, né? Por quê? Porque senão não tem mais fruta. No pão não é diferente. Você não vai fazer o melhor pão da sua vida na primeira vez que você for fazer pão, nem nas primeiras vezes, tá? Isso não seria natural, né? A ordem natural das coisas é o quê? É a evolução, certo? E tem uma coisa, sem conhecimento, quando você fica aí fazendo pão, sem conhecimento, só tentando, sem estudar, né? O que vai acontecer? Você vai entrar numa espiral de frustração e de ansiedade. Por que eu tô te falando isso? Porque já aconteceu comigo, tá? Eu ficava extremamente frustrada porque eu não sabia o que eu estava fazendo e o que estava acontecendo, porque eu não tinha conhecimento, tá? Sem planejamento não tem pão. Se você não souber planejar suas fornadas, você pode até fazer pão uma ou outra vez, depois você vai falar, ah não, esse negócio é muito confuso, eu fico até 2 horas da manhã fazendo pão, o que é isso? Isso não é pra mim não. Por quê? Não é porque você é obrigado a ficar até 2 horas da manhã fazendo pão, é porque você não se planejou, talvez você não sabia como se planejar, né? Então, esses são alguns pontos importantes. Mais um ponto importante, se você está aprendendo, às vezes tem muitos alunos que assistem essas aulas, que estão assistindo essa aula agora, talvez você seja meu aluno ou minha aluna, eu quero te falar, cada um tem o seu tempo, tá? Nossos pais sempre falaram isso pra gente, eu tenho uma filha adolescente, né, que fica, né, às vezes se compara com um colega, e eu lembro também, quando eu era adolescente, eu me comparava com os outros, então assim, cara, cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo de crescer, cada um tem o seu tempo de aprender alguma coisa, né? Nós temos os nossos tempos. Então, o que a gente tem que fazer? Nós somos adultos, a maioria de nós aqui somos adultos. Então, o que a gente tem que fazer? Para de se comparar. A gente tem que parar de se comparar com o outro, né? Se você é meu aluno, às vezes você está lá no grupo do Facebook, que é um grupo exclusivo dos meus alunos, não se compare com seus colegas, aprenda com eles, né? Aprenda comigo, aprenda com o curso e aprenda com o seu aprendizado. Tá? Compare você com você mesmo. Hoje, se você estudar, se você praticar, você vai estar melhor do que ontem. Então é isso. Você deve se comparar com você, para você evoluir, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, né, muito importante, quando a gente está aprendendo alguma coisa, às vezes pode ser muito difícil. Então, tenha paciência com o seu processo de aprendizado, tá? E não tenha medo de errar. Se você tem acesso a conhecimento, você tem tudo que você precisa para acertar, só que isso vai demorar um tempo, né? Então, olha só, se você tem conhecimento ao seu alcance, estude e coloque a mão na massa. Depois, revise os seus processos, estude mais um pouco, coloque a mão na massa novamente, porque é assim que você vai evoluir. Se você está aprendendo e não tem acesso a conhecimento de verdade, estou falando de receita de internet não, estou falando de conhecimento de verdade. Minha recomendação é que você se capacite. E aí, você vai ver que você vai aprender muito mais rápido. E não só isso, tá? Quando a gente se capacita, a gente tem muito mais prazer no nosso aprendizado, tá? Porque não é fácil. Não é fácil aprender uma coisa que você nunca viu ou que você não tem a menor ideia. Mas quando você tem capacitação, quando você está estudando e tem acesso a conhecimento, esse aprendizado fica menos doloroso e vai ficar mais prazeroso com o tempo, tá? Você vai acelerar um pouco a curva desse aprendizado quando você tem acesso a conhecimento. E por isso que eu criei o meu curso e por isso que meus alunos estão lá, né? E se você for meu aluno e ainda não teve um resultado satisfatório, não fez o pão dos seus sonhos, não se preocupe. É só você estudar um pouco mais, rever as aulas e aos poucos que você vai conseguir, como seus colegas também conseguem, tá? Cada um no seu tempo. Outra coisa que eu quero falar também, olha só, o pão nos ensina muito assim a praticar ele ensina a praticar a dedicação, né? O planejamento. Que mais? A espera, a paciência. E todos esses pontos aí são muito importantes, especialmente considerando o mundo em que a gente vive hoje. Né? Esse mundo que a gente vive hoje é extremamente imediatista.
A gente tem tudo ao alcance aqui do nosso celular. Você quer uma coisa, você pede, vem daqui a 15 minutos. Ah, você quer isso, você tem acesso agora. Como é que é aquilo? Entra na internet. Ah, eu quero uma receita de pão, entra na internet. Mas fazer pão de fermentação natural, não tem receita para fazer um pão de fermentação natural. Tem conhecimento, tem método, exige paciência, exige dedicação, né? E isso tá em falta no mundo hoje. A gente esqueceu como que a gente pratica isso. Então, o meu convite para você nessa aula de hoje é entender que você precisa exercitar o quê? A paciência, né? A dedicação, caso você realmente queira fazer o pão de fermentação natural dos seus sonhos, tá? E você vai aprender que uma das melhores partes da festa é esperar por ela. A espera pode ser muito prazerosa, sim, tá? Ela fica uma coisa muito natural quando a gente está fazendo pão com prazer, com dedicação, né? Com curiosidade, tá? Então, ela acaba virando muito prazerosa. Então, no começo, às vezes, pode ser uma coisa que te deixa impaciente, você tá cansado de esperar, você quer fazer e pronto. Depois você vai ver que essa espera pode ser muito prazerosa, tá bom? E eu falo que todos os processos, todos os tempos do pão são prazerosos a partir do momento que você olha para eles dessa forma, né? As coisas são da forma que você as enxerga, tá? Então, se você enxerga o processo do pão de fermentação natural como moroso, chato, demorado, é por isso que ele é chato, demorado e moroso. Mas se você enxerga esse processo como um processo de descobertas, um processo de tempo que você vai passar com você, né? Um processo de aprendizado, um processo prazeroso, é isso que ele vai ser para você, tá bom? Não tem ninguém aqui correndo contra o tempo, né? Igual no De Volta ao Futuro, que o Doc e o Marty estão sempre atrasados lá, correndo contra o tempo, tentando fazer as coisas acontecerem na última hora. Você não precisa ficar assim, né? O pão de fermentação natural, inclusive, nos força a esperar, né? E isso é um treinamento maravilhoso para essa vida, né? Então vamos continuar falando aí de paciência, né? Esses são os pontos que eu queria falar antes da gente começar a nossa aula, né? Agora a gente vai falar também do conhecimento. Como que eu entendo o tempo de fermentação de uma massa de pão de fermentação natural? Primeira coisa, você tem que parar de buscar receita pronta no Instagram, no YouTube, na internet. Tem que parar com isso. Você tem que buscar entender sobre fermentação, tá? Em vez de buscar receita onde você executa qualquer coisa, alguma coisa que está listada lá sem conhecimento, você vai passar a buscar método, a adquirir conhecimento de valor que vai te ensinar a executar um processo e evoluir aos poucos. E com o tempo, quando você tiver esse método bem aplicado, bem assim, com bastante conhecimento, aí você pode aplicar esse método em várias receitas. Tá vendo? O método, o conhecimento vem antes de receita, tá? Quando você entende sobre fermentação, aí sim você terá sucesso nas suas fornadas, beleza? Então, lembra sempre disso. Conhecimento tem precedência, né, sobre receita, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível prever exatamente o tempo de fermentação de uma massa de pão de fermentação natural? Se você acha que sim, escreva sim aí nos comentários. Se você acha que não, escreva não, que eu quero saber. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente prever qualquer tempo, a gente tem que conhecer os fatores que afetam o tempo de fermentação. Então anota aí no seu caderninho. Primeiro fator que afeta o tempo de fermentação de uma massa: o fermento natural. Tanto a qualidade quanto a quantidade de fermento usada em uma fórmula, tá? Mais fermento, ou se ele tiver mais ativo, mais bombadão, menos tempo de fermentação. Menos fermento, ou um fermento mais fraquinho, né, que não tá bem alimentado e tal, mais tempo de fermentação, tá? Eu tô falando aqui de estimativa, não estou fazendo uma previsão exata de tempo, não tem jeito de eu fazer isso, só apenas considerando o fermento, tá?
Considera aqui que esses pontos que eu falei, tá bom? Mais fermento, menos tempo, menos fermento, mais tempo, tá? Outro fator que vai afetar o tempo de fermentação de uma massa: farinha. O tipo de farinha que você usa vai mudar ou pode alterar drasticamente o tempo de fermentação. Mesmo que você esteja usando a mesma receita, se você mudar a farinha, você muda o tempo de fermentação dessa massa, tá? Se você está usando uma farinha integral ou uma farinha branca, vai mudar o tempo de fermentação da massa. A farinha integral tende a fermentar mais rápido do que a branca, tá? Se você está usando uma farinha forte ou uma farinha fraca, se você está usando uma farinha forte, ela precisa de mais tempo de fermentação. Se você está usando uma farinha fraca, ela precisa de menos tempo de fermentação. Se você usa uma farinha com mais nutrientes, normalmente farinhas orgânicas, farinhas integrais, essas farinhas têm mais nutrientes, portanto, a fermentação também é acelerada quando você usa essas farinhas. Se você usa farinhas que receberam enzimas adicionadas, né, durante a produção lá nas fábricas, isso também pode acelerar a fermentação, tá? Quanto mais amilase, mais atividade enzimática. Tem farinhas que recebem adição de amilase. Então, se você tem uma farinha que tem essa adição dessa enzima, você vai ter mais atividade enzimática e, portanto, sua fermentação vai acelerar. Como que você sabe disso? Você tem que saber qual farinha que você está usando, você tem que ler os rótulos das farinhas, você tem que conhecer os fornecedores dessas farinhas, né? Nos Estados Unidos, muitas farinhas têm aditivos, tem ácido ascórbico, tem um monte de coisa que fazem as massas fermentarem maravilhosamente, os miolos desenvolverem maravilhosamente. Miolos ou miolos? Não sei, miolos. Enfim, vocês já sabem, né, que é a mesma coisa. Enfim, você vê pães aí dos gringos, né? Eu já morei lá, eu sei. Você vê os pães dos gringos e você fala, vou fazer um pão igual a esse. Só que você não tem a farinha que ele tem. E a farinha que ele tem alguns aditivos importantes que fazem com que a fermentação, o desenvolvimento da massa, o desenvolvimento do glúten seja muito melhor do que a farinha que você tem. Isso tudo faz diferença no tempo de fermentação e na qualidade do pão, claro, né? Então vamos lá, mais um fator importante para o tempo de fermentação, que influencia muito o tempo de fermentação: os outros ingredientes que você usa na massa de pão, além da farinha e da água. Se você usar sal a mais ou a menos, muito açúcar, pouco açúcar, isso vai influenciar o tempo de fermentação da sua massa, tá? A gordura também vai influenciar o tempo de fermentação da sua massa. Se você coloca batata, mandioca, batata doce, ou suco de fruta, ou suco de beterraba em purê, abóbora, o que você colocar na sua massa vai afetar o tempo de fermentação dessa massa, né? Então, quando você fala, eu vou pegar aquela receita ali e vou fazer. Se você não tiver a manha de fermentação, você pode ter um problema muito sério, uma massa que não vai dar certo e você não sabe por quê. Porque os ingredientes vão afetar, né, o tempo de fermentação da sua massa. Por isso que é importante a gente ter conhecimento. Inclusive, eu tenho vídeos no meu YouTube que eu falo dos outros ingredientes do pão. Se você quiser saber, né, mais detalhes sobre os outros ingredientes do pão, é só você procurar no meu canal do YouTube, Ana Rício Love Bakes, vários vídeos, inclusive um vídeo que eu falo os outros ingredientes do pão: sal, açúcar, recheio. E aí você vai saber um tanto de coisa sobre esses ingredientes e como que eles podem afetar a sua massa de pão, tá bom? Mais outro fator que afeta o seu pão e o tempo de fermentação desse pão é a quantidade, a qualidade da água que você usa. É isso aí. Primeiro, quanto mais água tem numa massa, menos tempo vai demorar para ela fermentar. Maior hidratação, menor o tempo de fermentação. Quanto menor a hidratação, ou seja, quanto menos água você colocar nessa massa, mais tempo de fermentação, tá? Tem um detalhe: dependendo da água que você usa, você pode atrasar a fermentação da sua massa. Se você usa uma água básica, uma água que tem muito sal, muito cloro, você pode atrasar a fermentação dessa massa.
Então, é a quantidade e a qualidade da água que vão afetar a fermentação, o tempo de fermentação da sua massa, tá? Mais outro fator que pode afetar o tempo de fermentação de uma massa, a temperatura ambiente. Tá frio ou tá calor onde você mora? Isso vai mudar totalmente o tempo de fermentação da sua massa. Se tiver mais calor, vai demorar menos tempo para sua massa fermentar. Se tiver mais frio, vai demorar mais tempo para sua massa fermentar. O relógio vai depender do que? Da temperatura, tá? Então, olha só, por que eu falo isso? Então, você vai ter que usar uma coisa, que inclusive eu vou buscar aqui, só um minutinho, para você considerar a temperatura do seu ambiente. Você precisa disso aqui. Você precisa de um termômetro, tá? Sem o termômetro, você não consegue levar em consideração a temperatura da sua massa, da água, da farinha, do ambiente, tá? Então, é muito importante você ter um termômetro, tá? Você pode ter um termômetro como esse aqui, que é um termômetro de leitura instantânea, ou você pode ter um termômetro daquele de espetinho, né, que você espeta ali na sua massa para checar a temperatura dela. Mas é muito importante você considerar, tá frio ou tá calor? Isso vai influenciar o relógio, tá? Então vamos lá. Agora que você conhece os fatores que afetam o tempo de fermentação, a gente vai falar sobre o que? Planejamento. A gente falou sobre conhecimento e agora a gente vai falar sobre planejamento, né? Primeira coisa, quais são as etapas e os tempos de uma fornada? Primeira etapa é o preparo do seu fermento natural. Esse preparo do levain é o fermento natural da massa, né? O preparo do levain pode demorar de 4 a 48 horas, desde que você já tenha uma colônia madura aí na sua casa. Para você criar do zero, ele vai demorar muito mais tempo, tá? Mas para você preparar o levain da massa, você precisa de 4 a mais ou menos 48 horas para fazer isso. Por quê? Porque, primeira coisa, você tem que saber onde que ele mora. Se o seu levain mora na geladeira, ele vai demorar mais tempo para ser preparado, para ser colocado numa massa de pão. Se ele já mora em temperatura ambiente, está sempre alimentado, sempre forte, você pode simplesmente alimentar de uma vez e esperar 4, 5 horas e colocar na sua massa de pão, tá? Então, olha só, você primeiro tem que conhecer o seu fermento natural. Você tem que entender os tempos dele, quando que ele está forte, quando que ele está fraco, tá? Você precisa olhar no relógio, marcar os tempos dele, ver como que ele funciona. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho aulas no meu YouTube sobre o ciclo do fermento. Então você vai poder aprender muito e aprender como você pode cuidar e preparar o seu fermento e saber quais são os tempos dele assistindo essas aulas, tá? Mas o que é importante é o seguinte, você tem que conhecer o seu fermento natural, tá? E outra coisa que você tem que fazer, tá? Você tem que entender as proporções do fermento. Se você usa uma maior proporção de isca no seu fermento, ele vai ter um tempo. Se você usa mais água ou menos água no seu fermento, ele também vai ter um tempo, tá? Então você tem que entender as proporções, né? E o que você coloca nesse fermento que vai influenciar o tempo de fermentação dele, tá? Primeiro ponto, tempos de preparo do levain vai variar então mais ou menos de 4 a 48 horas. Se ele mora na geladeira, você sabe que você tem que fortalecer, fazer alguns ciclos de ativação nesse fermento para ele chegar no ponto que você vai preparar um levain da massa com ele. Levain da massa é o apelido que eu dou para o fermento que eu coloco na massa. Levain é o fermento natural pronto para a massa. É aquele que vai fazer a massa crescer, né? Levain da massa, eu tô fazendo uma redundância aí, mas é só para você entender que o levain da massa é aquele fermento que eu vou colocar na massa de pão, tá? Ele tem que estar bombadão. E se ele mora na geladeira, ele precisa de uma série de ativações antes de ser preparado, beleza? Outra etapa com os tempos, né? Qual seria essa etapa? A etapa da autólise, da mistura e da sova. Isso pode variar de 15 minutos a mais ou menos 5 horas, né? Autólise. A autólise pode durar lá uns 30 minutos, 15, 30 minutos, tá? Até umas 2 ou até as 5 horas, se você quiser fazer uma autólise mais longa. Mas é o seguinte, eu queria falar que a autólise para pães de fermentação natural longa
pode ser feita com menos tempo, especialmente se você estiver usando uma farinha mais fraca, tá? No meu curso online eu explico para os meus alunos e demonstro autólises longas, mas eu também demonstro um método que funciona. Então, como eles têm um método que funciona, eles veem que eles conseguem fazer uma autólise longa com farinhas mais fracas e que dá certo. Mas se você simplesmente fizer uma autólise longa com uma farinha fraca, não tiver método, você pode detonar a sua rede de glúten e, consequentemente, o seu pão não vai ter um crescimento legal, não vai ter um miolo macio e não vai ter uma casca crocante, porque um dos motivos é que você pegou uma farinha muito fraca, fez uma autólise e uma hidratação inadequadas e ela não deu certo. Então eu estou falando o seguinte, de uma forma geral, o que eu vou recomendar então? Vou recomendar que você faça uma autólise lá de 30 minutos para uma farinha fraca, até umas 2 horas. Você pode fazer autólise até 5 horas para uma farinha mais forte, tá? Mas, considerando que a fermentação já é um processo muito longo, às vezes você nem precisa fazer uma autólise. Às vezes você pode fazer uma mistura direta e a fermentação longa vai dar conta do desenvolvimento da sua massa para você, tá? A autólise pode ser opcional, tá? Se você souber o que você está fazendo. Sempre, não adianta, tem que saber o que está fazendo, tá? Não é simplesmente pegar uma receita e fazer. Isso aí não dá certo, eu não acredito em receita sem conhecimento prévio e sem método, tá, gente? Tô falando tudo aqui com base em conhecimento, tá? Outra etapa, mistura. O que é mistura? A mistura é quando você mistura farinha, água, sal, fermento, outros ingredientes, né? É quando a gente agrega os ingredientes. E ela pode ser feita manualmente, tá? Você pode fazer o pão lá, misturar na mão mesmo, não precisa sovar. Por quê? Porque a fermentação natural longa vai desenvolver o glúten da sua massa com o tempo, tá? Então você pode fazer uma mistura ali com as mãos e pronto, e começar o processo. Aí você pode também, se você quiser, nesse momento da mistura, você pode fazer uma sova. A sova é feita com todos os ingredientes, tá? E ela vai ajudar a desenvolver o glúten da massa mais rapidamente. Você precisa saber de como faz a sova. Se você tiver uma masseira, dependendo da farinha que você usa, vai demorar um tempo. Dependendo da outra farinha, vai demorar outro tempo, né? Dependendo da hidratação, vai demorar mais ou menos tempo. Não tem um tempo fixo para a sova, tá? Depende do seu equipamento, depende da farinha usada, depende da forma que você usa também, tá? Mas a sova é opcional para pães de fermentação natural longa, beleza? Próxima etapa, primeira fermentação. A primeira fermentação acontece a partir do momento que a gente mistura o fermento natural na massa, certo? E aí, o que acontece na primeira fermentação? Várias coisas. A massa começa a fermentar, existe uma acidificação da massa, porque o fermento é ácido, e o fortalecimento do glúten. Existe um aumento de elasticidade, uma diminuição de sensibilidade, né? E também, o que acontece? Esse tempo de primeira fermentação vai variar, né? Ele vai variar e ele vai depender muito de vários fatores, que são esses que eu já falei para você, né, nessa aula. Ele depende de outros fatores e ele vai variar também de acordo com a quantidade de massa que você está trabalhando ao mesmo tempo. Você tem uma massa que pesa 10 quilos ou uma massinha que pesa 800 gramas, o tempo de fermentação dessa massa vai ser menor para uma massa muito grande, porque ela vai sofrer os efeitos do efeito da massa. O efeito da massa acontece quando a gente trabalha com uma massa muito grande. A massa muito grande vai ter uma aceleração da atividade enzimática, a fermentação acontece mais rapidamente, tá? Ela tem uma temperatura mais alta, então assim, se você trabalha com caixas grandes de massa, o tempo de fermentação vai ser acelerado quando comparado com uma pequena quantidade de massa, tá? Durante essa primeira fermentação, além dessa mudança, né, na qualidade da massa, da textura, do aroma, né, existe um aumento em volume pela produção de gás carbônico da galerinha lá que mora no levain, né? As leveduras produzem gás carbônico e isso vai também aumentar o volume da massa. Quando a massa está pronta para ser modelada, né, ela vai te mostrar vários sinais. Eu tenho vários vídeos no meu YouTube sobre isso. Então, se você quiser saber mais sobre os sinais da massa, sobre primeira fermentação, sobre segunda fermentação,
Você vai poder pegar todos esses detalhes em vídeos mais longos, tá? O objetivo aqui é falar de tempo. Então, a primeira fermentação vai demorar entre 3 e 8 horas, mais ou menos, dependendo aí da temperatura ambiente, dependendo da fórmula que você está usando, dos ingredientes que você está usando, tá? Aí, a massa fica pronta para modelar e eu entro para a próxima etapa, que é a segunda fermentação. Segunda fermentação começa a partir da modelagem. Quando eu modelo a massa e coloco essa massa no cesto, tá? Para ela ficar lá esperando a hora de assar, começa a segunda fermentação. O tempo vai variar. Se ela estiver na geladeira, num lugar frio, ela vai ter um tempo maior. Se ela estiver em temperatura ambiente ou num lugar mais quente, ela vai ter um tempo menor de fermentação. O que você vai fazer? Como é que você determina esse tempo? São vários os sinais que a massa vai te dar para determinar o tempo de segunda fermentação. Aumento de volume, bolhas, mudança na textura, ela vai ficar mais macia, né? Você pode fazer o teste do dedo, se a massa estiver em temperatura ambiente, que é apertar a sua massa, se ela voltar lentamente e deixar uma leve marquinha, ela está pronta para assar. Enfim, você tem que aprender a observar a sua massa. E como que você vai aprender a observar a sua massa? Para de ficar só olhando no relógio. Você tem que olhar no relógio e olhar para a sua massa ao mesmo tempo. E você tem que fazer isso várias vezes. Se você estiver fazendo isso de primeira, de segunda, talvez você não, muito provavelmente você não vai saber. Você vai ter que estimar, adivinhar, né? Em inglês a gente tem uma palavra que chama guesstimate, que é tipo adivinhar, estimar. Você vai ter que fazer isso, porque é a primeira vez que você está fazendo um pão. Você vai ter que levar em consideração todos os fatores que afetam a fermentação e fazer um teste. E à medida que você for estudando mais, adquirindo mais conhecimento e praticando mais, você vai ter uma ideia melhor do tempo que a sua massa vai demorar para ficar pronta para colocar no forno, tá? Esse tempo pode variar de 2 a 72 horas, tá? Depende de como é que está a sua temperatura ambiente, depende de qual massa que você está fazendo, depende de como ela estava fermentada antes da modelagem, tá? Isso tudo varia e você vai ter que saber determinar isso olhando para sua massa, observando o relógio e adquirindo conhecimento para que você consiga tomar essa decisão, tá bom? E aí eu tenho o momento, né, a etapa de assar, o forno, né? Forno também a gente precisa observar o tempo ideal para a gente assar a massa. Se ela assar insuficientemente, ela não fica legal, o pão vai ficar cru. Se ela assar demais, o pão vai ficar com a casca muito grossa, vai ficar ressecado por dentro, pode queimar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o tempo de forno de uma massa. E aí você vai falar qual é o tempo exato de forno dessa massa. Aí eu vou te falar, depende do seu forno e depende do tamanho do seu pão, né? Vai depender da temperatura que o seu forno chega e vai depender do tamanho do pão. Quanto maior a sua massa, mais tempo ela vai demorar para assar. Quanto menor a massa, menos tempo ela vai demorar para assar. Então, se você está acostumada a fazer um pão que demora meia hora num tamanho, e se você dobra o tamanho dessa massa, ela não vai demorar o dobro, mas ela vai demorar mais tempo. Se você está acostumada a fazer uma massa de 1 kg e de repente você diminui ela para 300 gramas, ela vai demorar menos tempo, tá? Então isso tudo aí você tem que ficar de olho e você tem que praticar, testar e descobrir quais são os melhores tempos para a sua massa dentro do seu forno e tudo vai depender do tamanho e da temperatura desse forno, tá? Se você vai assar a massa de pão rústico, você precisa de um forno mais quente, lá para 230, 240 graus, com vapor, né? Se você vai assar um pão que não é rústico, aí você pode assar num forno que tem uma temperatura mais baixa, 180, 190, 200 graus. Isso vai depender do tipo de massa que você está assando e o tempo de assamento dessas massas também vai ser diferente, beleza? Aí eu tenho a última etapa, vamos dizer que é a etapa do resfriamento. É isso aí, o pão precisa de tempo para esfriar. Aí você vai falar, ah não, mas eu adoro pão quentinho de padaria, melhor pão do mundo é pão quente de padaria. Sabe por que o pão de padaria só é gostoso quando tá quente? Porque ele só é gostoso quando ele tá quente. Aquele pão que a gente come lá, pãozinho francês, que é uma delícia. Quando ele esfria, ele fica murcho, ele fica
parecendo uma borracha, perde o sabor totalmente, né? Então, por quê? Porque ele é de fermentação rápida, muitas vezes ele é feito com uma pré-mistura, ele não fermenta direito. Então, cara, esse pão realmente só dá para comer quando é quente. Às vezes nem isso. Mas se você está fazendo um pão de fermentação natural, artesanal, na sua casa, com os melhores ingredientes, com um método adequado, cara, esse pão fica melhor depois que ele esfria. Por quê? Porque existe uma redistribuição de sabores e de aromas, né? O aroma que fica concentrado na casca vai ser transportado para o miolo e a umidade do miolo vai começar a sair, o miolo vai chegar na textura correta depois que ele esfria, tá? Então muitas vezes quando você corta um pão que foi fermentado perfeitamente, se você corta ele quente, acabou de sair do forno e corta ele quente, a sua faca vai ficar toda grudenta, aí você vai falar, esse pão não tá bom, ele tá cru. Não, ele até tá bom, ele assou, chegou na temperatura certa, mas você não esperou o resfriamento do pão. Então o amido desse pão vai ficar todo grudado na sua faca e aí você vai achar que o pão tá cru. Então a minha recomendação é que você espere pelo menos 1 hora ou até umas 3 horas mais ou menos para o seu pão esfriar para você cortar. E aí você vai ver que o sabor vai estar muito melhor, a textura do miolo vai melhorar, a casca não vai estar tão crocante, porque quando a casca está no forno e sai do forno imediatamente, às vezes ela está mais durinha, depois ela dá uma amaciada, né? Então assim, você vai ter todas as características, vamos dizer assim, bem melhoradas do seu pão depois de 1 a 3 horas de resfriamento, tá? Eu aconselho, recomendo e quando você fizer isso você vai me agradecer. E claro, depois que ele resfriar, aí que ele vai ter completado o assamento, aí você pode sim cortar uma fatia dele, colocar na torradeira, né, fazer na frigideira, fazer no forno, fazer um sanduíche, um misto quente, e aí ele vai ficar simplesmente maravilhoso, tá? Mas logo que tira do forno, espera aí um tempo para ele resfriar, porque o sabor vai ficar muito melhor e a textura também, beleza? E agora, vamos continuar, mas antes, se você chegou aqui agora, se você estiver no YouTube, aproveita para se inscrever no meu canal, aproveita para ativar o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado quando eu entrar ao vivo ou quando eu fizer uma postagem. E faça um comentário aí embaixo desse vídeo, conta para mim o que você está achando, o que você acha do tempo, né? É possível prever o tempo exato de se fazer um pão, né? Coloca aí para mim se você acha que sim, se você acha que não. Qual é a sua dificuldade em descobrir o tempo exato para assar o seu pão, né? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Deixa seu like. Se você está assistindo esse vídeo aí até agora e não deixou seu like, deixa seu like aí. Você vai ajudar muito o YouTube a divulgar o meu canal, né, naturalmente aí, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, tá? Isso é muito importante. Se você estiver gostando, deixa seu like. Agora, né, que eu falei aqui de planejamento, você já conhece as etapas do pão, né? Então agora a gente vai continuar falando de planejamento, mas eu vou perguntar para você, como que eu vou prever o tempo de uma fornada desde a mistura até a hora de assar? Como que eu vou fazer isso, né? Eu consigo estimar o tempo, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver num ambiente em que eu controlo a temperatura, tá? Se eu tiver num ambiente em que eu já tenho uma experiência em trabalhar, se eu estiver usando receitas e processos bem definidos, que eu já repeti, que eu já fiz várias vezes, tá? Então, assim, repetindo uma receita, processos definidos, conhecimento do ambiente em que eu estou trabalhando, temperatura controlada, ingredientes também que eu já conheço, farinhas da mesma marca, do mesmo lote até, né? Se eu tiver tudo isso sob o controle, aí eu consigo fazer uma estimativa de tempo, tá? Se eu não tiver isso sob controle, eu não consigo estimar o tempo das minhas fornadas. Por isso que padarias profissionais, artesanais, grandes, de grande produção, são climatizadas e por isso que elas definem as fórmulas que elas vão fazer em cada dia, né? E repetem a mesma fórmula, o mesmo processo, tudo igual. Por quê? Porque é só assim
que eles vão conseguir estimar os tempos de produção. Se eles cada dia cismarem e fizerem uma receita diferente, com uma fórmula diferente, de um jeito diferente, com uma farinha diferente, aí, cara, eles nunca vão conseguir nem estimar, nem prever. Prever exatamente o tempo de uma fornada é bem complicado. Você pode estimar, mas você tem que observar a sua massa. Porque mesmo você estimando, mesmo você controlando a temperatura ambiente, a temperatura da massa, mesmo você repetindo a receita, mesmo você usando a mesma farinha, com a mesma quantidade de água, um fermento que está bem bombado, pode ser que a sua massa demore um pouco mais ou um pouco menos para chegar no ponto que você gosta. E como que você vai descobrir? Observando a sua massa, tá? Você tem que olhar para a massa em conjunto com o relógio. E você tem que ter uma série de anotações, você tem que ter um registro do que você faz para você ter uma média. E aí, quando você tem uma média de tempo para aquelas condições, outra média de tempo para aquela fórmula, outra média de tempo para quando tá frio, aí você tem uma média que você pode se basear e aí você vai poder trabalhar em cima dela para fazer estimativas baseadas em conhecimento. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre os aprendizados da aula de hoje, né? A gente falou de paciência, de conhecimento, de planejamento, de dedicação, de amor, né? E tudo isso foi falado na aula de hoje. O aprendizado número 1, primeira coisa, conhecer as fases de uma fornada ajuda no planejamento do tempo. Então, sem conhecer as fases da fornada, vai ficar muito difícil você organizar a sua agenda, tá? Nessa aula, a gente falou sobre as fases da fornada. Outra coisa, entender o seu fermento e entender sobre fermentação vai ajudar você a organizar e planejar a fornada de acordo com a sua agenda. Cada fermento tem um tempo, tem uma proporção, você usa farinhas diferentes. Você, sabendo sobre o seu fermento e entendendo sobre fermentação e o que afeta a fermentação, você vai, então, conseguir planejar a fornada de acordo com a sua agenda, tá bom? Se você quiser saber mais sobre proporções de fermento, tem um vídeo no meu YouTube sobre proporções do fermento natural. É só você procurar que você vai achar, tá? E aí você vai entender um pouco melhor sobre os tempos do fermento, tá bom? Número 3, seguir um método que funciona e entender os fatores que afetam a fermentação também é essencial para você fazer uma gestão eficiente do tempo quando você está preparando uma fornada de pão de fermentação natural. Sem isso, não tem como você gerir o seu tempo de forma eficiente, tá? Outra coisa, número 4, o tempo de uma fornada é relativo. Isso aí você já sabe. E ele é afetado por uma série de fatores ambientais, não é mesmo? Se você tem essa consciência, você já está com meio caminho andado, tá? E número 5, um dos meus favoritos. O pão ensina a exercitar a paciência. Fazer pão não demora, gente. Lembra que o tempo vai passar de qualquer jeito. Amanhã já é amanhã, depois da manhã já é depois da manhã. Então, o aprendizado, né, que você vai ter ao longo desse tempo não tem preço, tá? Então é isso, né? Trabalhe a sua paciência, exercite a sua paciência, a sua persistência, a sua dedicação. E não deixe o tempo das coisas, o tempo percebido das coisas te desanimar, né? Porque se você tá aqui agora, até agora, é porque você acha que fazer pão é massa, não é mesmo? Então, continue nesse caminho e não deixa o tempo das coisas te desanimar. Tempo é relativo, tá bom? E agora eu quero saber qual desses 5 aprendizados você mais gostou. Número 1, o fato de ter conhecimento das fases da fornada, né? Te ajudar no planejamento do tempo. Número 2, entender o seu fermento e fermentação. Número 3, seguir um método que funciona e entender os fatores que afetam a fermentação. Número 4, entender que o tempo é relativo e ele é afetado por uma série de fatores.
Ou número 5, que o pão nos ensina a ter paciência de esperar o tempo das coisas. Coloca aí pra mim 1, 2, 3, 4 ou 5, ou 1, 2, 3, 4 e 5, depende aí do seu gosto, da sua preferência. Obrigada, pessoal! Tchau pra vocês e até a próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau, tchau!